CBN Agro, com Cassiano Ribeiro, da Globo Rural. Oferecimento FAESP, Senar e Sindicatos Rurais. A força que vem do campo. Boa tarde, Nadege. Boa tarde, Leandro e todos que nos ouvem. Boa tarde. Cassiano, a gente teve a informação da suspensão preventiva pelo CAD da moratória da soja, que pareceu ser uma boa notícia para o produtor, mas já gerando preocupação para a indústria, para ambientalistas. Exatamente, Nadege. Lembrando que essa moratória é um acordo privado que foi assinado por ambientalistas, por produtores rurais, ONGs, indústria e exportadores. Isso lá entre 2006 e 2008 começou a valer a partir de 2008. Ela prevê que a indústria, que os exportadores não comercializem soja que foi cultivada em áreas do bioma amazônico depois do dia 22 de julho de 2008, que é a data do Código Florestal. O problema é que de lá para cá, muita coisa aconteceu, inclusive a expansão da soja no bioma amazônico, mas o que os produtores vinham alegando é que houve uma formação de cartel para manipulação do preço pago pela indústria. A gente tem uma sonora do presidente da Associação dos Produtores de Soja, que mandou para a gente agora há pouco uma declaração que fala exatamente o que vinha acontecendo. Ele que, claro, comemorou, celebrou essa suspensão do CAD da moratória da soja. Vamos trazer daqui a pouquinho, Cassiano. Enquanto isso, eu queria entender com você essa questão do que justificaram os produtores de soja, de que esse acordo, por ser privado, não teria respaldo legal, jurídico. Sim. Mas teve envolvimento, Teve um envolvimento ali do próprio governo, na época, mas é um acordo privado que vinha funcionando, foi amplamente discutido, tanto por produtores rurais como indústrias, exportadores. Então, é um acordo que ele foi assinado. Tem as ONGs ambientalistas, inclusive, que assinaram também. Então, existia sim esse acordo, não existia esse respaldo legal, e a justificativa do setor produtivo é justamente que se o Código Florestal, que é a lei máxima que permite, que rege aí o uso das florestas, enfim, do uso do território para cultivo, inclusive, permite que é possível cultivar soja no bioma amazônico desde que se preserve 80% do território, aí fica uma controvérsia, porque você tem uma lei que permite o cultivo no bioma amazônico e, ao mesmo tempo, existe um acordo que não permite a comercialização, a compra desse produto aí para exportação. Então, os produtores estavam alegando que existia um cartel, que era para atingir basicamente somente essa soja do bioma amazônico, mas que estava sendo expandido e estava prejudicando o comércio de soja e o preço de soja em todo o país. Agora sim, a gente tem essa sonora, vamos ouvir. E a questão da comercialização, para nós não vemos grande mudança nisso, porque soja nunca sobrou no mercado. Ele sempre era feito algum tipo de triangulação, passando por alguma outra empresa, uma cooperativa, uma cerealista, enfim, e ele acabava sendo exportado da mesma forma. Lembrando que é um acordo que existia, essa moratória, onde atendia praticamente 17% do mercado de exportação do Brasil, e eles pegavam 100% do produtor que estava com uma área desmatada após 2006 na Amazônia. Então, você vê que o grande mercado brasileiro é a China, e lá na China não tinha essa imposição, mas as empresas usavam isso como um cartel até para diminuir preço ao produtor que estava nessas regiões. Tá aí a sonora do Maurício Buffon, que é presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Brasil, falando exatamente o que eu estava lembrando, que essa medida, ela previa atingir somente 17% das exportações de soja, mas estava atingindo 100%, inclusive a soja que vai para a China, a maior parte dessa soja do Brasil que vai para a China e que não tinha, não tinha essa exigência de cumprir esse acordo, não. Esse acordo, ele foi muito celebrado pelos europeus, por ONGs ambientalistas, porque atende aí a essa exigência de um consumidor que quer saber cada vez mais de onde vem esse produto que está sendo consumido aí, seja por frigoríficos, enfim, na população em geral. Agora tem uma outra questão que as ONGs, que inclusive são signatárias desse acordo, como o Greenpeace, falam que é um tiro no pé, porque está acontecendo
alguns dias antes da COP30 em Belém, e é um acordo que volta e meia o governo, enfim, todo o setor produtivo, né, principalmente as autoridades brasileiras, vinham falando mundo afora, que o Brasil tinha um acordo para se preservar a Amazônia, né, inclusive sobre essa soja. Agora, não havendo mais esse acordo, existe aí esse risco de vulnerabilidade, inclusive do Brasil poder perder mercado em de alguns compradores que estavam felizes ali comprando, sabendo que essa soja estava vindo de um bioma amazônico, mas com um acordo ali assinado por todo o setor produtivo, por todos os elos da cadeia produtiva. O que a gente pensa sobre isso? São muitos lados, viu, Leandro? Na verdade, você tem, inclusive, no próprio governo, né, o Ministério da Agricultura defendendo que vê efeitos positivos desse fim da moratória da soja, mas o Ministério da Fazenda e o Ministério do Meio Ambiente já não olham dessa forma porque existe, inclusive, essa probabilidade de prejudicar a reputação do Brasil, né? Você causa uma instabilidade institucional, você vende essa instabilidade. Havia um acordo assinalado por todo mundo e agora não tem mais esse acordo. Então, cria esse ambiente instável. Por outro lado, é possível também que se aperfeiçoe essa moratória, porque se havia mesmo um cartel, e pelo que o CAD está falando aqui, né, vamos pegar a própria nota do CAD de ontem, pedindo evidências, provas de formação de cartel, ele indicia, é possível abrir uma investigação, não é? Tem uma investigação, já vem sendo conduzida essa investigação, então você tem aí possivelmente algumas evidências de formação de cartel. Agora a grande questão é investigar se havia cartel ou não, se havia, precisa ser, né, os envolvidos precisam ser responsabilizados de alguma forma e principalmente cuidar dessa reputação dessa soja agora para que o Brasil não perca mais mercado no momento que está super instável aí com esse tarifaço de Donald Trump, enfim, tudo que está acontecendo no mundo, na geopolítica mundial. Então, sim, provavelmente existe espaço para se negociar e para se aperfeiçoar essa moratória. Agora, o que a gente está vendo é uma suspensão preventiva que agora vai ser analisada, investigada para ver qual é a decisão final do CAD, aí, esse órgão que realmente tem que dar agora a martelada ali e decidir se realmente havia algum problema de formação de preço, de manipulação de preço ou não. Boa, vamos acompanhar. Cassiano Ribeiro, obrigada, Cassiano. Até logo. Obrigado, Nadege. Obrigado, Leandro. Até mais. Até.